A graça e a paz do Senhor Jesus. Verdadeiramente espero que, como sempre, a paz esteja em todo o teu ser, na sua família. Eu quero abordar um assunto que é muito comum no nosso meio, que é as canções evangélicas, né? Os louvores que são entoados na igreja. Eu tenho observado que nos últimos tempos as letras dessas canções exaltam mais o sofrimento humano do que a adoração a Deus. Nas letras estão sempre exaltando as dores de cada um, está sempre exaltando que cada um vai ter sua vitória, que o inimigo vai ser abatido. Então, é muito focada as letras no homem como um todo, né? E não em Cristo. Então, é um tipo da canção egocêntrica, que o homem está no centro de tudo, e não cristocêntrica, que Cristo está no centro de tudo. Então, e essas canções muitas vezes soam com calmaria aos ouvidos de quem a ouve, né? Por quê? Porque estão ali acalentando as suas dores. Mas não, essas canções não muitas vezes não levam a pessoa a ser espiritual, a sentir a presença de Deus e remeter essa pessoa ao reino de Deus, né? Tentar visualizar o céu, a glória do Senhor, enfim, no algo sobrenatural em sua vida. E para piorar ainda mais a situação, nos últimos tempos tem havido muitos escândalos da parte de cantores e cantoras tidas como gospel, nesse mundo gospel, né, que vem se filtrando cada vez mais dentro das igrejas, no meio evangélico. E de repente essas pessoas, né, principalmente jovens, né, pessoas jovens, resolveram expor o seu pecado, é, numa linguagem popular, sair dos seus armários e expor naturalmente, e deixaram de servir a Deus, se é que um dia realmente serviram a Deus, ou melhor, deixaram de cantar para um público. Essa que é a verdade, um público de Deus. Então, essa que seria a palavra adequada. Essas pessoas, eu tenho, na minha concepção, essas pessoas nunca realmente foram libertas de verdade. Porque a palavra de Deus é bem clara. Quando Jesus liberta, se Jesus libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, não houve uma libertação por completo, uma convenção genuína ao Evangelho, a, a viver realmente sobre a palavra do Senhor, sobre a vida dessas pessoas. E nem talvez, né, nem sequer essas pessoas também pediram ajuda para uma libertação do seu pecado. Porque o pecado dessas pessoas não surgiu de uma hora para outra, de um dia para o outro, né? Com certeza vem alimentando algum tempo, e chegou o momento de colocar para fora, estourar, o pecado é meu, eu sou assim mesmo, e acabou, e pronto. E a palavra de Deus ficou lá atrás na vida dessa pessoa. E outra coisa também é que essas pessoas nem sequer, pelo tempo que passaram dentro das igrejas, não aprenderam com a sua palavra, com a palavra de Deus, a ter temor a Deus, né? E consequentemente, elas vão ter consequências terríveis para a sua vida, e elas nem se dão conta disso, né? Porque a palavra de Deus é bem clara de ai daqueles por quem vier os escândalos, né? Então elas vão ter que tratar com o próprio Deus. E pessoas, né, que cantam letras cada vez mais bonitas, quer dizer, cantam não, cantavam, né, as letras, né, cada vez mais bonitas nas suas canções, que falam de Jesus, né, que fizeram, que fazem as pessoas chorar, mas isso não significa que Deus está sendo adorado. Só porque fala de Jesus, fala do amor dele, fala do santo, né? Enfim. Mas isso não quer dizer. Porque essas músicas que esses cantores cantam e cantavam, pode ser diretamente atingir a parte principal do ser humano, né? Que é da fragilidade do ser humano, que é a parte sentimental, né? Da pessoa, do crente que está ouvindo as suas canções. E sabendo que por trás disso tudo há o objetivo disso tudo, que é o dinheiro dentro das igrejas evangélicas, que se tornaram muito fácil, numa certa maneira de falar, numa maneira de eu ver. Né? E um dinheiro que pode até dizer assim, é um dinheiro ganho fácil, né? Um dinheiro que está ali, o dinheiro
que foi dado pelos fiéis para dízimo, para oferta, e esse dinheiro é conquistado, esse dinheiro é dado para essas pessoas que depois vão enriquecer e usufruir dos seus pecados com esse dinheiro, né? Saem das igrejas com dinheiro na conta, com uma vida até então equilibrada, e vão viver os seus pecados a custas, né, do dinheiro tido como santo, um dinheiro santo, porque foi dentro das igrejas um dinheiro que era direcionado para a obra de Deus, um dinheiro que era direcionado para as coisas de Deus. E vão profanar dessa forma esses recursos financeiros para o seu bel prazer, né? E fora isso tudo também tem outra questão muito grave também, que é o público dessas pessoas. Na extrema maioria são um público jovem, né, que conseguiram conquistar, um público jovem, que se tornaram fãs, né, fã do fulano, fã do cicrano. E como é que fica? Eu creio que muitos desses jovens, por seguir essas pessoas, né, por ter essas pessoas até como exemplo, como ídolo, vão talvez até praticar o mesmo pecado, né, vão desenvolver, influenciado até mesmo a praticar o mesmo pecado que os seus ídolos praticaram e praticam, e vão seguir, muitos vão se desviar da sua fé, né, e quem perde com isso tudo é simplesmente o Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus que se é pregado com dificuldade cada vez mais, então cada vez mais, por conta desse escândalo, perde credibilidade no meio das pessoas, né? Devido aos comportamentos daqueles que se dizem servir a Deus, daqueles que dizem louvar a Deus, né? Enfim. E muitas pessoas ainda vão continuar cantando essas canções dessas pessoas que causaram escândalo da igreja, por acharem que a letra é muito bonita, a letra não tem nada a ver, a letra assim, a letra vai adorar a Deus, mas nem sequer param para refletir que essas mesmas letras pode ter sido uma inspiração demoníaca, justamente para esse objetivo, para promover esse cantor, essa cantora, colocar eles nos púlpitos das igrejas e infiltrar-se dentro das igrejas e promover justamente isso, essa adoração com uma inspiração diabólica, né? Que não é adoração para Deus, porque as pessoas pelas quais fizeram as letras realmente não eram adoradores, não são adoradores de Deus. Então temos que ter muito cuidado com isso hoje, né? Com os hinos, né? Com aquilo que a gente diz que está louvando a Deus. Eu, particularmente, nos últimos tempos para cá, eu tenho sido muito cautelosa, né? Acho que eu tenho sido até chata, né? Para quem me conhece, em relação ao que vai ser louvado. Para mim, o hino tem que ser realmente a adoração a Deus. Então, não a exaltação às minhas dores, meus sofrimentos, isso aí para mim já foi o tempo. Eu não costumo mais louvar, adorar a Deus dessa forma. E ainda, eu espero que essas pessoas, né, que Deus tenha misericórdia da vida delas e que elas possam se arrepender dos seus pecados enquanto ainda é tempo. E que também sirva de lição, né? Que essa moda para quem vai cantar, até mesmo para quem vai pregar, tem que se pagar para fazer isso. Então, acho que essa cultura que foi gerada, né, de uma certa forma, de pregadores, cantores, tem que pagar para as pessoas falar da palavra de Deus, ou cantar a palavra de Deus, ou adorar a Deus. Acho que isso tem que acabar. Eu acho que todo mundo os fiéis têm que aprender a confiar em Deus, um Deus provedor, um Deus que Jesus descreveu lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus 33, versículo 33, que diz que temos que buscar a Deus em primeiro lugar e as coisas na nossa vida serão acrescentadas. O Senhor, nosso Deus, é um Deus provedor. Então temos que acreditar e confiar nesse Deus provedor. E eu espero também que cada um que for pregar, que for cantar a palavra do Senhor, não venha cobrar por isso, mas confia no Deus que é provedor, que vai prover todas as nossas necessidades financeiras, tudo aquilo que nós necessitamos. E servir a Deus tem que ser motivo de honra, tem que ser um privilégio para nossas vidas. Temos que agradecer a Deus simplesmente por achar graça aos olhos dele, por a misericórdia dele ter nos alcançado.
Então, que essa mesma misericórdia ainda possa alcançar essas pessoas que profanaram, de certa forma, os altares, né? O altar de Deus nas igrejas, né? Que elas venham se arrepender e se converter verdadeiramente e serem livres, né? E terem salvação para suas almas, enquanto ainda é tempo. Que Deus continue nos abençoando e, como sempre, se você puder, compartilhe essa mensagem. Me ajude a ajudar outras pessoas.